Sempre que eu começo um vídeo falando que o vídeo vai ser rápido, o vídeo nunca é rápido. Então, dessa vez eu não vou falar. Mas só queria fazer um vídeo pra diferenciar literatura formalista de literatura de gênero, porque eu sempre uso esses termos, mas eu nunca cheguei a explicar de fato o que é. Porque, na verdade, eu cheguei a fazer um vídeo diferenciando esses dois termos. Só que daí eu queria entrar no debate de romance literário e romance de entretenimento, e por que as pessoas consideram literatura formalista melhor do que literatura de gênero. Só que daí eu fiz um vídeo sem roteiro, não sei porque que eu achei que isso ia dar certo, e ficou uma bagunça, eu não consegui editar, eu esqueci várias coisas, daí deu errado, daí eu acabei não postando o vídeo. Mas aí agora eu vou fazer esse e vou focar só na diferença entre esses dois. O que é e qual a diferença entre literatura de gênero e literatura formalista? Literatura de gênero é uma literatura em que a forma, ou seja, a escrita em si, a prosa, a estilística, as palavras, elas servem o conteúdo da história, ou seja, o enredo, a história em si. Isso significa que todas as escolhas estilísticas do livro, elas vão ser escolhidas de acordo com o que a história, o enredo pedir. Porque a história é o mais importante. Tem gente que simplifica um pouco mais e fala que literatura de gênero é que foca no conteúdo e literatura formalista é que foca na forma. Foca na forma. Mas não é muito bem assim, porque não é que a literatura de gênero não dê importância pra forma, e não é que a literatura formalista não dê importância pro conteúdo. Mas é que na literatura de gênero, quem vem primeiro, a prioridade é a história. Então todas as escolhas de forma, todas as escolhas formalísticas, digamos, formalísticas, não, essas palavras não existem, elas vão servir pra história. A literatura de gênero, ela tem vários nomes, e ela é também erroneamente chamada de literatura de entretenimento. E eu digo erroneamente porque entretenimento é uma coisa muito subjetiva. Qualquer coisa pode te entreter. E a literatura formalista também pode entreter. Então esse termo não faz sentido. Chamar qualquer literatura de entretenimento é, no mínimo, vago e antiprofissional. E ela também é chamada de literatura de gênero, porque já que ela é focada no conteúdo, o conteúdo, ele é mais facilmente categorizável. Tipo quando você vai ver um filme, daí tem filme de comédia, filme de ação, filme de suspense, e daí você pensa, pô, gosto de comédia, daí você vai ver um filme de comédia. E daí a mesma coisa acontece com o livro, tem os gêneros do livro, tipo fantasia, terror, suspense, vários outros. E é por isso que ela também é chamada de literatura comercial, porque ela é mais fácil de ser comercializada, porque ela é dividida em gêneros. Você pode entrar numa livraria e pensar terror, e daí você vai pra parte de terror, e daí você compra um livro de terror. Já a literatura formalista é o contrário, o conteúdo vai servir a forma. Como o nome diz, a forma é o mais importante. Ou seja, o enredo, a história em si, as coisas que acontecem na história, ela não importa tanto quanto a forma. O que tem mais importância, ou na verdade um termo melhor, mais destaque, é a forma. Ou seja, como a história é escrita e não o que a história está contando. E de novo, não é que a forma não importe na literatura de gênero ou o conteúdo não importa na literatura formalista, mas é que são literaturas com intenções diferentes por trás. Na literatura de gênero, você vai usar a forma para escrever uma boa história, a história que você quer contar. A forma vai servir o enredo, e se você tiver que sacrificar alguma coisa em algum certo ponto, você vai sacrificar a forma e não o conteúdo. Na literatura formalista, você vai usar o enredo pra escrever de uma maneira específica. E daí vai depender se você quer fazer uma prosa muito bonita, uma prosa grotesca, uma prosa misteriosa. E daí o enredo vai servir a forma, e se você tiver que sacrificar alguma coisa, você vai sacrificar o enredo. E, importante mencionar, é que existem romances formalistas bem feitos e mal feitos, e existem romances de gênero bem feitos e mal feitos. Não é o tipo de literatura que vai definir se um livro é bom ou não. E como absolutamente tudo no mundo, nada é completamente categorizável. Então a literatura também não é. É impossível fazer uma caixinha de literatura de gênero, uma caixinha de literatura formalista, pegar todos os livros do mundo e dividir em dois e falar assim, esses aqui são aqui e esses aqui são aqui. Primeiro que a categoria dos romances mudam com o tempo. O Shakespeare, na época do Shakespeare, ele era considerado muito popular e comercial, e hoje em dia ele é um clássico. Quando os livros vão ficando velhos e quando eles entram pro cânone, eles meio que automaticamente passam pra categoria formalista. E isso indica também que essas duas categorias, elas não são só estilísticas e estéticas. Elas são também sociais. E são até arbitrárias em vários pontos. Mas aí vamos pegar um exemplo. Se a gente pegar o ensaio sobre a cegueira do Saramago, ele é formalista ou ele é de gênero? No senso comum a gente pensa, pô, clássico, formalista. E não só isso, mas você olha pro jeito que o Saramago escreve nesse livro e você fala, nossa, grande destaque à forma. Com certeza é formalista. Mas, quando a gente vai pensar na história, ela tem um gênero. Ensaio sobre a cegueira é uma história apocalíptica. Eu não sei se é um gênero, mas eu acho que é um gênero. Pra quem não sabe nada sobre o enredo, Ensaio sobre a Cegueira é sobre uma cidade em que todas as pessoas vão ficando cegas uma por uma. Até que todo mundo fica cego e a sociedade para de ser funcional, porque todo mundo tá cego. Então, tipo, acaba a água, acaba a comida, acaba tudo, vira um caos. Daí, quando você pensa nos parágrafos do Saramago e na pontuação, ele faz parágrafos muito grandes, tipo, tem parágrafos de mais de 3 páginas. E daí, tudo isso, quando você para pra pensar, todos esses recursos estilísticos que ele usa,
que ele usa. Todos esses recursos estilísticos que ele usa, eles servem pra meio que intensificar essa noção de cegueira e de caos e de desorganização. Então, na verdade, se você pensa por aí, é a forma que tá servindo o conteúdo. Então seria uma literatura de gênero, até porque ela tem um gênero. Ou você pode argumentar que o Saramago, na verdade, ele só queria escrever desse jeito, e daí ele fez uma história que servia à forma como ele queria escrever. Tem como saber não, morte do autor também não importa, depende do jeito que você vai interpretar. Então assim, Ensaio sobre Cegueira é considerado formalista, mas poderia muito bem não ser, porque toda categorização é uma mentira, e o tempo não existe. Remember, reality is an illusion, the universe is a hologram, Black Hole! Então eu gosto de pensar nessas duas categorias como um contínuo, que vai de menos formalista até mais formalista e mais de gênero até menos de gênero. Mas se categorização na verdade não existe e é tudo muito arbitrário e subjetivo, por que esses rótulos importam? Esses rótulos importam porque, primeiro, como leitor, é mais fácil de você saber qual literatura você tem mais chance de gostar e qual literatura você tem menos chance de gostar, por exemplo. E segundo, e que eu acho que é o mais importante, como escritor, isso te ajuda a saber qual literatura você vai escrever e a partir daí quais são as técnicas que você vai usar, porque são técnicas diferentes, são ferramentas diferentes, e também saber as diferenças de mercado, porque o mercado dessas duas literaturas é completamente diferente. Se você quer ser um escritor de literatura de gênero, você tem que focar em ter leitores. E se você quer ser um escritor de literatura formalista, você tem que focar em ganhar prêmios, eu não sei. É isso. Foi rápido? Será que eu consegui ser rápido? Espero que sim. Queria agradecer ao Emanuel, Comente Gamer, Kiel e mais uma pessoa que eu não consigo ver por terem se inscrito no canal. Muito, muito obrigada e sejam muito bem-vindos. Bem-vindes. E queria agradecer a Marina e a Lígia, vocês são perfeitas, eu amo muito vocês. Mas parece que tá com... Sempre parece que tá com foco e nunca tá com foco, mas tudo bem. Vivendo a opinião. Dicção pra quê, né? Não precisamos. E principalmente se eles andam pro crânone. Não sei. Não sei se foi um bom jeito de explicar.